Alô, moçada rubro-negra. Moçada, ainda com relação ao confronto da final da Copa do Brasil, Flamengo e Corinthians, muitas coisas, muita balela está sendo ditas. Eu trouxe aqui um corte para vocês do Gazeta Esportiva, o amigo Chico Lang falando que foi armação, que tinha bolinha pesada. É coisa de rir, gente. Aquele rapaz é um comediante, ele é um fanfarrão. Sem querer ofender, é claro. O esporte é assim, né? Então, vou trazer aqui para vocês, estou trazendo aí, vou deixar para vocês dar uma olhada. Curte só, rapaziada, dá uma olhada só no que esse camarada fala, nas coisas que ele diz do Flamengo a respeito do sorteio. Mas também tem coisas muito boas que o Thiago Salazar fala que ele acha que é uma vantagem, assim como boa parte da torcida do Corinthians acha que é uma vantagem o primeiro jogo na Neoquímica, né? Eles acham porque o Corinthians pode fazer o resultado lá e vir para o Rio já com o resultado pronto. E o Flamengo que vai ter que se moer aqui para poder reverter, né? Sob sua torcida, como já falei antes, né? Moçada, sem mais delongas, se inscreva nesse canal. Vamos tirar esse canal desse flop que tá aí, moçada. Vamos botar pra frente. Valeu, dá uma moral pro Arquibaldo aí. Valeu? Quem se deu melhor no sorteio da Copa do Brasil? Foi o Corinthians ou foi o Flamengo? Você vota lá no site gazetesportiva.com. Vamos ouvir a opinião aqui dos nossos comentaristas para, de repente, você formular melhor o que você acha. O que você achou, Chicão? Bom pro Corinthians ou não? Definir no Maracanã. Só uma vergonha. Por quê? Uma vergonha. Esse sorteio tinha bolinha pesada lá, tinha algum trambique que aconteceu. É lógico, antes, eu falei aqui, eu falei no Mesa Redonda, eu não precisa nem ter sorteio. Porque os caras queriam a final no Maracanã, tá na cara. Mas, Chico, você não viu o sorteio? Eu vi o sorteio, pra cada lado? mas ali teve um truque qualquer. Porque não é possível. Como é que a final vai ser no Maracanã? Ué, todo mundo só tinha duas opções. Todo mundo já estava falando isso. Chico, 50%. Todo mundo estava falando isso. Eu andava na rua, os caras, Chico, vai decidir no Maracanã. Eu falei, vai decidir no Maracanã. Por quê? Porque o Maracanã, Rio de Janeiro, a emissora que transmite, Carioca, e aquelas coisas que todo mundo já sabe. E querem dar o título para o Flamengo. Esse que é o problema. Querem que o Flamengo seja campeão de qualquer jeito. Porque lá na Libertadores todo mundo já sabe que o caldo vai entortar. Porque o Atlético Paranaense é do Felipão, o Atlético Paranaense já ganhou do Flamengo, já sabe. Na Copa do Brasil você acha que o caldo não vai entortar? No caldo, não, o caldo pode até entortar. Mas não podia pôr o segundo jogo lá no Maracanã. Por que não? Na frente de todo mundo. Uma trambicagem dessa. Foi trambique. Isso é trambique. Eu não aceito. Se eu sou dirigente do Corinthians, eu tô lá, eu falo, para! Mas ele tava lá, não tava lá? Tem que ser melhor de 3. Sorteia aí melhor de 3. O Duílio tava lá, Chicão. Mas o Duílio, tava o Duílio, tava o Roberto, tava o VP, tava o Cássio, tava todo mundo. O Duílio é aquela... Eu, diferente do Chico Lang, eu não acredito nessa teoria da conspiração, não vi problema nenhum no sorteio, pelo menos lá, o que a gente assistiu não deu pra ver nada de errado. E pra mim é uma boa. Eu entendo que é vantagem jogar o primeiro jogo em casa. Em casa, se você não fizer um grande jogo até empatar, tudo bem. Toma uma você tem mais um jogo, lá. tá tudo aberto. Agora, se você vai jogar o primeiro fora e já toma um pau lá, acabou. Você vem pra cá, numa baita responsabilidade, tenta que se abrir todo. Primeiro jogo em casa, qualquer vitória por qualquer placar, tá bom. Um empatezinho, tudo bem, não é o ideal, mas vai pro segundo jogo vivo, aberto. Eu prefiro o primeiro jogo em casa. Então, pra mim, o sorteio foi ótimo pro Corinthians. Deixa eu fazer uma pergunta pro amigo, por favor. Vamos lá. Quanto foi o jogo da Libertadores, o primeiro jogo aqui? 2-0 Flamengo. 2-0 Flamengo. E lá, quanto foi? Não, tudo bem. 1-0. Então, se a gente questão já sabe, é... a história está se repetindo, mas aí a questão é o seguinte, cara. Chico. 2-0 é ruim em qualquer campo. Se fosse exatamente ao contrário, fosse 2-0 no Maracanã, dificilmente o Corinthians reverteria na Neoquímica Arena. E teria que se expor, teria que entrar em campo com aquela pressão. Jogando a primeira na Neoquímica Arena, o Corinthians parte do 0-0. Já sabe que parte do 0-0. No Maracanã a gente não sabe como vai ser. Assim como esse segundo jogo na Libertadores já foi com uma derrota. Então assim, sai do 0-0 em casa, joga em casa sem aquela pressão de ter que sair que nem um maluco. Faz um resultado e vai ver o que faz ser lá. O negócio é o Corinthians fazer 2-0 aqui, faz 2-0 aqui e vai pro Maracanã. O Corinthians é tricampeão da Copa do Brasil. Os 3 títulos, jogou a segunda fora de casa.
Vamos falar então mais vamos, disso. já tem boas energias Mas então. não pegou o Flamengo embalado, né? Vamos saber mais três. sobre o sorteio na Copa do Brasil aí com o Osmar Garrafa, que está no Parque São Jorge. Boa noite, Garrafa. Traz pra gente o que falaram o Vitor Pereira e o Dorival Júnior. Boa noite, Michele, Salazar, Chico, a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Eu só estou ouvindo aqui. E é o assunto, né? Ah, foi melhor o sorteio para o Corinthians, foi ruim, como disse o Chico, foi melhor, como disse o Salazar, as opiniões se dividindo, mas na grande maioria concordando com o Salazar, e eu assino embaixo o que disse o Salazar. O Chico está movido pela emoção, me permita até dar uma opiniãozinha aqui, né? Não posso ficar de fora do assunto todo dia, pô. O Salazar está coberto de razão. O Corinthians joga aqui sem responsabilidade de fazer um número determinado de gols. O Corinthians joga por uma vitória aqui. Caso essa vitória não venha, o empate ainda leva para o Rio de Janeiro. Ah, mas se o Corinthians perder? Se o Corinthians perder é porque não está querendo classificar. E vai decidir jogando a responsabilidade lá no Maracanã, né? Então, acho que o Salazar está coberto de razão. A torcida corintiana, na sua maioria, também me parece que gostou do sorteio, mas claro, se respeita toda a opinião, inclusive a do nosso corintianíssimo Chico Lang. Bom, sorteio definido, dia 12, Arena em Itaquera, primeiro jogo, ingressos, hein? Ingressos. Já há uma movimentação aí, inclusive teve uma confusão danada. O Salazar e o Silvestre acompanharam aquele jogo lá. Os flamenguistas ocuparam toda a arquibancada atrás do gol corintiano. E aí o que diz o regulamento? O que reza o regulamento? São 10% da carga total de ingressos. Então, Maracanã, aproximadamente 70 mil ingressos, 65 mil ingressos, corintianos lá, 6.500. A 7 mil ingressos, desde que o Duílio não faça nenhum acordo com a diretoria do Flamengo. Se mantiver o regulamento, o Corinthians tem 10% da carga de ingressos e o Flamengo terá os 10% aqui na Arena, cerca de 4.500 a 5 mil ingressos. Então é isso que está meio que pré-definido. Outra coisa, o Duílio lá no Rio de Janeiro, depois do sorteio, também falou a respeito da possibilidade de treino aberto. A Polícia Militar vetou treino aberto no jogo da Libertadores. O Corinthians já trabalha nesse sentido aí também para que possa a torcida, na véspera do jogo, fazer aí uma movimentação, um agrado aos jogadores, né? Criando um clima totalmente favorável. Então o jogo dia 12 aqui na Arena e o jogo decisivo lá no Maracanã, dia 19. O Salazar falava há pouco aí do Corinthians em relação às decisões da Copa do Brasil. O Corinthians tem 3 Copas do Brasil, ele decidiu e foi campeão as 3 vezes fora de casa. Na tela, hein, diretor? Deu play aí, por gentileza. Em 95, o Corinthians foi campeão com o Grêmio. Aqui em São Paulo, venceu por 2-1 e lá no Olímpico, com o gol do Marcelinho Carioca, o Corinthians foi campeão 1-0. Foi campeão também em 2002 contra o Brasiliense. No Morumbi, 2-1 para o Corinthians e o Corinthians empatou lá no Cerejão, em Taguatinga, em 1-1. E a última conquista do Corinthians em termos de Copa do Brasil, o tricampeonato veio em 2009, com o Ronaldo em campo, contra o Internacional de Porto Alegre. Primeiro jogo no Pacaembu, vitória do Corinthians por 2-0 e o Corinthians acabou empatando lá no sul do país por 2-2. Esse é um bom sinal. A torcida vai se apegando a tudo. Quer ver também no que a torcida se apega? Que o Maracanã é da Fiel, Michele. Na tela, diretor. O Corinthians foi decidir afinal, uma vaga para a decisão do Campeonato Brasileiro de 76. Teve a invasão no Maracanã. A torcida do Corinthians dividiu o Maracanã com a torcida do Fluminense. Foram 140 mil torcedores naquela partida. Tínhamos lá mais de 70 mil corintianos. Resultado do jogo, 1-1 no tempo normal, gol do Pintinho para o Fluminense, gol do Russo, beijinho doce de puxeta, meia bicicleta para o Corinthians. Na decisão por pênaltis, Tobias fez boas defesas, o Zé Maria bateu o pênalti que decidiu o Corinthians eliminou o Fluminense lá dentro do Maracanã, foi a decisão do campeonato, o Corinthians venceu na oportunidade nos pênaltis por 4-1. E no Mundial, né, o Corinthians foi campeão no Maracanã contra o Vasco, outro carioca, contra o Vasco, 0-0 no tempo normal, 4-3 nas penalidades, com o Dida brilhando. Agora falta o Flamengo, Chico, calma, falta o Flamengo tomar uma bordoada do Corinthians do Maracanã, vai que é na Copa do Brasil, né?